Bom dia, pessoal. Bem-vindos à penúltima, ou melhor, né, à última atividade dessa nona Semana Acadêmica de Jornalismo. Hoje teremos a mesa intitulada Condições de Trabalho do Jornalista nas Últimas Décadas, que irá discorrer sobre o histórico das condições trabalhistas dos jornalistas, as motivações das precarizações da área, a quem interessa precarizar, o histórico do sindicalismo e a importância de se organizar. Para isso, a gente convidou o Fábio Bispo, que é jornalista desde 2010, formado pela Faculdade Estácio de Sá de São José e atualmente pós-graduando em jornalismo de dados pelo IDP. Ele é presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, onde está em seu segundo mandato. Durante sua gestão, o Bispo se comprometeu a modernizar o sindicato, digitalizando sistemas de atendimento e gestão e ampliando a defesa da categoria, com ênfase na valorização profissional e aproximação com os jornalistas independentes. Paralelamente à sua atuação sindical, Bispo é repórter, colaborador do Info-Amazônia e da Folha São Paulo, com uma trajetória de 10 anos no Grupo ND. Em Florianópolis, ele também trabalhou como freelancer para publicações nacionais e internacionais. Em 2024, foi premiado com o troféu Eu Não Aceito Corrupção, em reconhecimento a uma investigação publicada pelo Info-Amazônia. E Bruno Cruz, formado em jornalismo pelo UFPE, trabalha há mais de 10 anos com a imprensa sindical, hoje no Sinjusc, mas já passou pelo Citrasef, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, e pelo Sintufsc, Sindicato dos Trabalhadores da Educação da UFSC. Também assessorou o Fórum Catarinense de Defesa do Serviço Público, que reúne cerca de 30 entidades da categoria dos serviços públicos municipais, estaduais e federais em Santa Catarina. Passou 7 anos na TV Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, como repórter e chefe de reportagem. Hoje a gente também teria a contribuição de um vídeo da Samira de Castro, mas enfim, a gente não conseguiu esse vídeo a tempo. Então hoje a gente vai ter esses dois convidados. Em seguida as falas deles, a gente também vai ter a presença do Nelson Rolim, que depois eu apresento. Inicialmente, então a gente começa com a fala do Fábio. Por favor, Fábio. 5 minutinhos aí a mais. Oi? Claro, à vontade. Alô? Tem que ligar. Alô? Tá muito alto? Alô, som, tá. O cabo tá meio ruim aqui. Tá alto ainda? Aqui, né? Tá bom, né? Tem um pouquinho a gente. Bom, pessoal, bom dia. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado a todo mundo que organiza a Semana de Jornalismo da UFSC. Para a gente do Sindicato dos Jornalistas é uma honra aqui. Esse espaço é muito caro para a gente também do sindicato. Acho que essa aproximação com a academia ela é muito boa, porque no fim das contas a gente lá no Sindicato dos Jornalistas a gente está o tempo todo pensando no fazer jornalismo e pensando sobre a profissão, sobre as mudanças, recebendo também os impactos imediatos, né, do que acontece com os nossos jornalistas, com os jornalistas, com o jornalismo. E aqui na academia não é diferente, vocês estão aqui o tempo todo também pensando, pesquisando e produzindo conhecimento em torno da nossa profissão. Eu acho que a gente tem que estar sempre mais próximos mesmo, então é uma honra para a gente estar aqui e fazer esse debate hoje. Bom, né, o Vitor já me apresentou, sou Fábio Bispo, sou presidente do Sindicato de Jornalistas, na minha segunda gestão. Eu estou há 10 anos nas diretorias do sindicato, comecei na diretoria, passei para tesoureiro e já estou agora no segundo mandato à frente do sindicato. A gente, como o Vitor colocou, a gente tem um desafio muito grande dentro do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina hoje, que também não é diferente nos demais sindicatos no Brasil, que é acompanhar, né, as mudanças profissionais, as mudanças de mercado e continuar, né, ativo, fazendo a nossa luta, fazendo a luta pela valorização profissional. O jornalismo, a gente está num momento que eu considero que ainda é um momento de curva ascendente, né, das transformações da profissão, principalmente
das transformações do mercado do jornalismo. Eu percebo que hoje a gente vive uma crise que é uma crise que não é do jornalista, é uma crise que é do mercado do jornalismo, que é uma crise que é dos negócios, dos planos de negócios das empresas jornalísticas. A gente vê uma crise nesses grandes negócios que o Rolim pode talvez rememorar, mas a gente, em uma geração para outra, a gente viu os grupos que detinham todos os meios de produção de se fazer o jornalismo, e hoje a gente vê que todos nós temos acesso ao meio de produção de se produzir jornalismo com o celular na mão, enfim. Essa mudança tecnológica feriu gravemente, principalmente os grandes conglomerados, que eles detinham rádio, TV, jornal impresso, detinham uma espécie de monopólio da agenda do jornalismo. Isso rapidamente se pulverizou, se transformou, e hoje a gente tem uma realidade completamente diferente de 30 anos atrás, de 25 anos atrás. Quando eu entrei na redação, ainda não tinha Facebook, por exemplo, não existia o WhatsApp, tinha o Orkut aí, né? Já tinha a tecnologia já estava começando, as redes sociais já estavam, né, se ampliando, mas a gente não tinha várias ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Essas transformações, elas são inevitáveis, então aqui não cabe me dizer se a gente tem ou não tem que ter WhatsApp, tem ou não tem que ter Facebook, porque está aí, está posto. Mas à frente do sindicato jornalista e na defesa pela categoria, o que a gente percebe é que as ferramentas tecnológicas hoje a gente tem que utilizá-las a nosso favor. A ferramenta tecnológica ela não pode significar, nessa mudança de padrão, nessa mudança do fazer do jornalismo, precarizações de trabalho. Não quer dizer que porque hoje a gente tem o WhatsApp, tem a facilidade de comunicação muito mais imediata com as pessoas, que a gente vai mudar a nossa forma de fazer jornalismo, porque toda essa transformação que eu estou narrando aqui, que é tecnológica, econômica, e também ferramental, uma coisa não muda, né? Que é a espinha dorsal do fazer jornalismo. A nossa ética jornalística ela permanece a mesma, de 30 anos. Há 30 anos não tinha o WhatsApp, mas a ética era a mesma. O nosso compromisso com a nossa responsabilidade social, em mediar o debate público, em informar bem a sociedade, ele permanece inalterado. O que acontece hoje é que a gente tem formas diferentes de fazer esse nosso trabalho. Então, com isso, essa transformação tecnológica que colocou aí os meios de produção de fazer jornalismo para todos, em massa, ele também acabou nos trazendo algumas questões que, particularmente, acho que no Brasil, elas estão... também um reflexo mundial, mas acho que existem as políticas dos estados e eu acho que no Brasil a gente tem um caso muito particular, que tem sido a multiplicação da produção de conteúdo não por não jornalistas, mas como se fosse jornalismo. E essa mudança tecnológica que a gente enfrenta hoje no Brasil, no mundo, e a gente vê ela acontecer no Brasil, nos tem trazido essa condição, que é essa transformação. O negócio jornalístico começa a ficar caro para as empresas, começam a surgir as lacunas de espaço e a gente começa a ver o crescimento, né, da produção de conteúdo que não está passando pela mão do jornalista. A gente nunca produziu tanto conteúdo, a gente nunca teve tanta demanda por informação na humanidade como a gente está tendo nessas últimas gerações. E o que a gente está vendo é que os jornalistas estão perdendo espaço nessa mediação, nessa produção de conteúdo. A gente vê que as redes sociais hoje elas veiculam conteúdos, às vezes produzidos pelos jornalistas e não pagam nada, e muitas vezes produzidos por outras pessoas
travestido de jornalismo, com cara de jornalismo, tem uma manchete, tem uma foto, tem uma cara de que parece jornalismo, mas ali por trás não tem um jornalista trabalhando. O princípio daquele meio, daquele veículo, não é necessariamente a informação, o debate público, muitas vezes está a serviço de alguma ideologia ou de alguns interesses políticos. E para mim, particularmente, eu acho que é essa a luta que o jornalista tem que fazer hoje, tem que travar, a gente tem que voltar a ser o mediador do debate, porque nessa sociedade ninguém está mais bem preparado para fazer a mediação do debate, para ouvir o ponto, para fazer o contraponto, trabalhar com ética e responsabilidade social do que o jornalista. E aí a gente cai num outro ponto, que é algo específico da nossa disputa da classe, da nossa categoria no Brasil, que é a nossa briga pelo diploma. Tudo isso que nós estamos vendo, essa massificação dessa produção de conteúdo travestida de jornalismo que não é jornalismo, em grande parte, ela nasce na lacuna da desregulamentação da nossa profissão, que ocorre em 2010, né, Bruno? E do qual desobriga a obrigatoriedade do diploma para o trabalho de jornalista. Então, com isso, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a cobrança do compromisso ético, social, da responsabilidade com a informação de quem não é jornalista. A gente não consegue nem avaliar eticamente, nos nossos conselhos de ética, a integridade desse profissional. A gente não consegue puni-lo, se for o caso, de a gente ter um grave